Julho de 2014. O Brasil ainda vive as emoções da realização da 20ª Copa de Futebol. Muitas emoções, cenas marcantes, jogos que também entrarão para a história do futebol. E esse momento e esse instante serve também para que nós possamos pensar a nossa existência, a nossa vida. O futebol, ele traz subsídios, ele traz ali informações por meio de tudo que o envolve, que pode auxiliar a cada um de nós a pensar um pouco sobre a nossa vida. Há algo que dimensiona, que determina o sucesso ou o insucesso, o êxito ou o fracasso nas nossas vidas. E esse diferencial é a pressão psicológica, é a força que está sobre nós, sobre a nossa mente, sobre a nossa capacidade de conseguir ou não conseguir. A insegurança que pode ser promovida diante daquelas pessoas que são ali obrigadas a alcançar algo, e diante dos olhos das outras pessoas e de si mesmo, se ela não alcançar aquele objetivo, é encarado como um tremendo fracasso. E isso traz medo, isso traz angústia, isso traz preocupação e, com certeza, um desempenho abaixo daquilo que seria o normal. E nós vemos isso acontecendo com duas seleções durante essa Copa. A primeira delas é a Costa Rica, uma pequena seleção que chegou aqui como contrapeso, ninguém lhe atribuía qualquer possibilidade de ir adiante, era apenas ali um participante, um coadjuvante num grupo muito forte. Venceu seus oponentes, campeões mundiais ficaram no meio do caminho e ela foi adiante. Porque não havia sobre ela nenhuma expectativa. Aquela seleção de jogadores ali, nenhum deles celebrados como nenhum ídolo mundial, mas se apresentaram com dignidade, com tranquilidade, sem o peso da cobrança, sem a necessidade de provar nada para ninguém, e foram adiante, e foram crescendo na competição e alcançaram um objetivo inatingível para todos aqueles que acompanhavam o início da Copa do Mundo. Brasil, a seleção mais vitoriosa de todos os tempos. Nenhum país tem uma história no futebol tão espetacular quanto a brasileira, com relação à quantidade e qualidade dos seus jogadores e as conquistas tanto dos times quanto da própria seleção. Somos, de fato, o país onde o futebol tem muita importância. Estamos jogando e disputando essa 20ª Copa em casa. E isso trouxe para esses jogadores, para a comissão técnica, uma pressão tremenda. E isso tem se demonstrado em campo, com atitudes e ações vacilantes, que oscilam demais entre a excelência e ali a incompetência. Jogos que são vencidos a trancos e barrancos, jogos que são ali uma prova inquestionável da insegurança que navega no coração daqueles jogadores e daqueles que dirigem esses jogadores em campo. Mostrando que a cobrança, mostrando que aquela visão de que há uma obrigação sobre aqueles jogadores em conquistar essa Copa, trazem todas essas coisas, dificuldades que são manifestadas na atuação de cada um desses jogadores. A nossa vida é assim. Talvez quando você me ouvir falando, as soluções tenham chegado e essa Copa tenha terminado com o Brasil campeão e a Costa Rica eliminada no meio do caminho. É muito provável, há a possibilidade disso acontecer, mas o que eu quero que você pense comigo é que, na verdade, nós também somos assim. As nossas vidas têm particularidades semelhantes àquela que a Costa Rica enfrentou e àquela que o Brasil está enfrentando. E eu quero dizer que a palavra de Deus também traz uma solução para você que está se sentindo pressionado, para você que de alguma forma imagina que todos estão olhando e esperando algo de você, que você às vezes julga que não tem a competência de fazê-lo, e isso traz medo, isso traz angústia. Eu lembro da história de Gideão, alguém que, chamado para uma obra grandiosa, disse: eu não tenho competência. Mas diante ali da insistência de Deus, ele pediu: me prove que o que eu estou sentindo no meu coração é a tua palavra, é a tua verdade. E ele fez 2 ensaios, ele fez 2 testes diante de Deus. 2 sinais aconteceram, um em um dia
e o outro como confirmação num segundo dia. Da maneira como Gideão pediu para Deus, Deus se manifestou para ele. E diante daquela firmeza, mesmo ele sendo fraco, mesmo ele sendo da família mais pobre de Israel, mesmo ele sendo do lugar ali mais pobre daquela nação, ele se ergueu e foi um líder valente e valoroso. Qual é a diferença entre o Gideão que nós vemos no começo da história e o Gideão que termina essa história linda? A diferença é que ele buscou em Deus a confirmação, ele buscou no Senhor a firmeza e a direção. E quando ele teve essa confirmação, quando ele teve essa certeza, nada o abalou. Não havia mais medo, não havia mais angústia, e ele foi adiante. Pense assim, faça assim, e Deus vai fazer de você um valente, vencedor, por mais humilde, por mais simples, por mais incapacitado que você se sinta. Na certeza de Deus, no falar de Deus, nos sinais de Deus, somos mais que vencedores. Minutos Preciosos, uma iniciativa da Igreja Batista em Aral Moreira.